Comprimidos hidratação ou formas farmacêuticas sólidas que contêm fármacos e excipientes. Eles variam em tamanho, forma e características, dependendo do uso e método de fabricação. Comprimidos são a forma de dosagem mais comum, representando cerca de 90% das formas de dosagem usadas, devido à sua conveniência e diversidade de tipos. A granulação é um processo que envolve a reunião de pequenas partículas de pó para formar aglomerados chamados grânulos. Utiliza-se um líquido adequado e um aglutinante para unir as partículas. O método de granulação úmida envolve a mistura de pós com um líquido e um aglutinante, seguida de secagem e calibração. Os principais componentes utilizados incluem diluentes, desintegrantes e lubrificantes. A escolha desses componentes depende das propriedades dos materiais e das características desejadas do produto final. Após a calibração, os grânulos são comprimidos em uma prensa de comprimidos para formar comprimidos com as propriedades desejadas. Os comprimidos podem ser revestidos para melhorar sua aparência ou modificar a liberação de agentes terapêuticos. A granulação seca é um processo que visa melhorar as características de fluxo e compressão de pós. Existem algumas técnicas utilizadas nesse processo. Slushing, compressão de partículas primárias em pó em uma prensa rotativa, formando partículas de cerca de 25 mm de diâmetro e 10 mm de espessura. Compactação por rolo. Quebra dos materiais compactados utilizando moinho de martelo ou outro equipamento de moagem e compactação por cilindro, técnica simples, eficiente e barata de granulação seca, onde os materiais são passados por dois cilindros contragiratórios, densificados e consolidados em uma lâmina comprimida. Após a compactação, os materiais são fragmentados, calibrados, lubrificados e comprimidos para formar a forma de dosagem desejada. A compressão direta é uma técnica de produção de comprimidos que apresenta várias vantagens significativas. Ela envolve um processo mais simplificado e requer menos equipamentos, o que reduz os custos de produção. Além disso, essa técnica não exige o uso de umidade e calor, o que pode ser benéfico para determinados materiais. Os comprimidos produzidos por compressão direta também têm uma dissolução mais rápida, pois se desintegram imediatamente em partículas individuais, ao contrário dos comprimidos produzidos por granulação úmida, que se desintegram em grânulos e, posteriormente, em partículas. Essa técnica também minimiza as alterações no perfil de dissolução, o que é fundamental para garantir a eficácia do medicamento. A compressão direta requer menos pressão para alcançar a dureza desejada, o que resulta em taxas de produção mais elevadas e maior durabilidade do equipamento. Por fim, a lubrificação é realizada no mesmo recipiente que a mistura do pó, o que reduz as perdas de material e a contaminação do equipamento. Em resumo, a compressão direta é uma técnica de produção de comprimidos eficiente e eficaz, que oferece várias vantagens em relação a outras técnicas. O revestimento de comprimidos é uma técnica farmacêutica crucial para melhorar a qualidade, estabilidade e aceitação dos medicamentos. Seu objetivo é melhorar o sabor e mascarar odores desagradáveis, facilitar a deglutição, proteger contra a umidade, luz e oxidação, controlar a liberação do princípio ativo e evitar irritação gástrica. Existem três tipos principais de revestimento: o revestimento açucarado, que utiliza camadas de açúcar para um comprimido liso e brilhante; o revestimento com filme, que aplica uma fina camada de polímero; e o revestimento entérico, que impede a desintegração no estômago, liberando o princípio ativo no intestino. O processo de revestimento envolve a preparação do núcleo, a preparação da solução, a aplicação do revestimento, a secagem e o polimento e acabamento.
Para garantir a qualidade do produto final, são avaliados parâmetros como uniformidade de peso, desintegração, dissolução e resistência mecânica. Em resumo, o revestimento de comprimidos é uma técnica essencial para garantir a eficácia e segurança dos medicamentos, melhorando sua qualidade e aceitação. A liberação controlada de fármacos visa direcionar o medicamento para locais específicos do corpo, controlando a duração e concentração. Existem dois métodos principais: a forma farmacêutica e um revestimento de liberação controlada. O revestimento pelicular é um processo que envolve a aplicação de uma fina camada de polímero sobre o comprimido. Existem dois tipos de revestimentos: de liberação imediata melhora a aparência e deglutição, e de liberação modificada, modifica a liberação do fármaco. O mecanismo de controle da liberação pode ser alcançado por meio de materiais que erodem, fundem ou se tornam permeáveis à temperatura corporal. A seleção de misturas de pellets com diferentes espessuras de revestimento pode ser utilizada para construir um perfil de dissolução necessário para um determinado fármaco. Revestimento entérico. O revestimento entérico, também chamado de gastroresistente, é aplicado a formulações orais para controlar onde no trato digestivo o fármaco será absorvido. Ele impede que o medicamento seja degradado no estômago, garantindo sua liberação apenas no intestino delgado. Os comprimidos passam por uma série de testes para garantir sua qualidade e segurança antes de serem comercializados e consumidos. Esses testes incluem conteúdo do ingrediente ativo, verifica se o comprimido contém a quantidade correta do ingrediente ativo, uniformidade de peso, verifica se os comprimidos têm peso uniforme e uniformidade de conteúdo. Verifica se o ingrediente ativo está distribuído uniformemente no comprimido. Tempo de desintegração. Verifica quanto tempo o comprimido leva para se desintegrar. Dissolução. Verifica se o comprimido se dissolve corretamente. Resistência ao esmagamento. Dureza. Verifica a resistência do comprimido à pressão ou friabilidade. Verifica se o comprimido é resistente à abrasão ou resistência à tração. Verifica a resistência do comprimido à tração. Esses testes garantem que os comprimidos atendam aos padrões de qualidade e segurança exigidos.